Olá, graça e paz, queridos. Sejam bem-vindos ao nosso estudo bíblico. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o tema espírito, alma e corpo. E antes de começar, vamos só ajeitar aqui essa transmissão. Hoje nós vamos dar continuidade vamos desenvolver o tema que a gente começou na aula passada, na terça-feira passada, né? Vamos ficar dando esse estudo bíblico todas as terças-feiras ao vivo. Ele também está sendo gravado e será colocado no nosso canal do YouTube, o canal do Ministério Águios. Então seja bem-vindo. Vamos ver aqui, já algumas pessoas participando, graças a Deus. Então, queridos, glória a Deus. Na semana passada nós começamos esse estudo bíblico falando sobre esse importante tema para um cristão, que é espírito, alma e corpo. A palavra do Senhor diz lá no livro de 1 Tessalonicenses, né, e nós usamos esse texto ali para começar, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 23, que diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, muitas pessoas, elas até compreendem com certa facilidade, né, mais óbvio, o que significa corpo. No entanto, a diferença entre espírito e alma já não é tão compreendida pela maioria dos cristãos, até mesmo pregadores, pessoas que ensinam a palavra. Não estou criticando e condenando, apenas atestando um fato. Então, para nós cristãos, é de suma importância entender isso, já que a palavra de Deus diz que devemos santificar, né? Que Deus ele vai nos santificar, claro, mas não a nossa revelia, ou seja, nós precisamos participar desse processo de santificação, que é essa santificação do nosso espírito, da nossa alma e do nosso corpo. Muito bem, então na semana passada nós começamos meditando sobre as duas realidades. As duas realidades, a realidade espiritual ou o mundo espiritual, e a realidade física, ou o mundo físico, né? No princípio, lá no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 1, diz lá que no princípio Deus criou os céus e a terra. Né? E eu mostrei, através das escrituras, que essa palavra céus não quer dizer o céu físico, mas sim se refere ao reino espiritual, onde o Senhor Deus habita, né? O reino espiritual onde os anjos também habitam. Ou seja, é todo um mundo que existe que nos é invisível aos nossos olhos naturais. E Deus criou também a realidade terrena, a Terra, o planeta, o mundo físico, e colocou o homem para dominar este mundo. Né? Isso está escrito no livro de Gênesis, no capítulo 1, versículo 26, onde o Senhor Deus diz: domine ele sobre os peixes do mar, os animais da terra, sobre toda a terra, etc. Então, o mundo físico, né, a terra, o planeta, e claro, todo esse reino físico foi dado ao homem. Como diz lá no Salmo, os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele a deu aos filhos dos homens. Então, nós aqui na terra temos o domínio. O dominar significa fazer aquilo que a gente quer fazer. Então, se, por exemplo, eu vestir essa camisa, é porque eu quis, não foi Deus que me determinou que eu vestisse essa camisa. Né? Falando sobre salvação, lá no livro de 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, diz claramente que a vontade de Deus é que todos se salvem e venham ao pleno conhecimento da verdade. No entanto, nós sabemos que nem todos se salvam, nem todos creem em Jesus Cristo. Deus não força a pessoa a crer em Jesus. Ele deseja que todos sejam salvos, porque Deus é amor. Jesus ele morreu para salvar a todos. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, lá no livro de João,
Evangelho segundo João, no capítulo 3, ali quando Jesus tinha aquele encontro com Nicodemos, né, e eu quero abrir lá para a gente fazer essa rápida revisão. Nicodemos era um homem religioso, ele era um líder na seita dos fariseus, que era a seita mais rigorosa dos judeus. E Nicodemos foi ter com Jesus à noite e ele questionou Jesus sobre algumas coisas. E Jesus respondeu no versículo 3 e disse assim, Jesus respondeu e disse-lhe, na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então Jesus fala aqui que há um reino invisível, né? Nicodemos gostaria, ele estava ali para saber que reino era esse, como era esse reino. E Jesus diz a Nicodemos que ele precisaria nascer de novo. Então Nicodemos questiona Jesus como é que Jesus desejava que ele nascesse, como, né? Nicodemos questiona. No versículo 4 ele diz assim, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura entrar no ventre de sua mãe e nascer? E aí Jesus responde algo tremendo, falando dessa realidade espiritual e do contraste, né, dessas duas realidades. Jesus respondeu, na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E no versículo 6, Jesus mostra essa separação. Ele diz, o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós vemos que Jesus não falava de um nascimento da carne, ou seja, Jesus não falava que era necessário você, como alguns segmentos, né, algumas religiões ensinam sobre reencarnação, que é necessário você, se você não se comportou bem, né, vamos dizer assim, nesta vida, então o seu espírito nasce novamente em um outro corpo, né, e depois vai sendo aperfeiçoado pelos sofrimentos e aí vai entrando num corpo e nascendo em outro, né, ele entra no corpo, morre, depois entra em outro corpo e fica renascendo. Mas Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava dizendo, aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. São duas realidades separadas. De nada adiantaria para o homem entrar em outra carne, entrar em outro corpo e continuar sendo pecador. Então Jesus, ele fala de um nascimento do Espírito. Era necessário nascer de novo, e essa palavra de novo quer dizer nascer do alto. Era necessário e é necessário para nós, seres humanos, nascermos do alto, nascermos espiritualmente, para que nós possamos entrar no reino de Deus, para que nós possamos começar a discernir, a compreender as coisas do reino de Deus. Então Jesus mesmo mostrou essa separação. Carne é carne, Espírito é Espírito. São duas realidades separadas e nós não temos condições de discernir o reino espiritual usando os nossos sentidos físicos, né? A visão, a audição, o olfato, o paladar e o tato. Esses 5 sentidos físicos, eles são do nosso corpo. Eles não se prestam para que nós possamos discernir a realidade espiritual. De fato, o mundo espiritual, ele não pode ser sentido, né? Algumas pessoas, e eu comentei isso no estudo passado, algumas pessoas, por exemplo, dizem, eu estive naquele culto, ou seja, lá na missa, enfim, e senti a presença de Deus. E foi bom o culto por causa disso. Outras pessoas podem dizer, eu não senti nada, esse culto foi frio porque eu não senti a presença de Deus. No entanto, se você sente a presença de Deus, ou se você não sente a presença de Deus, Deus está aí, Deus está lá no culto, está aqui agora, independentemente se você sente ou não. Então, o reino espiritual não pode ser discernido por esses sentimentos da alma, nem pelos nossos sentidos físicos do corpo. O reino de Deus, ele é discernido espiritualmente, para que você possa começar a enxergar esse reino espiritual, esse reino de Deus. Jesus deixou claro, é necessário
este novo nascimento. Você recebeu um novo espírito. Segundo aos Coríntios 5:17 diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando você aceita Jesus como seu Salvador, quando você crê no Evangelho, você nasce de novo. Você não volta em um outro corpo, nem você se torna uma criança de novo para entrar no ventre da sua mãe e nascer carnalmente. Você nasce do Espírito Santo. Você recebe um novo espírito. E se você sente isso ou não, é indiferente, porque a realidade espiritual nós só discernimos pela palavra de Deus. Muito bem, gente. Vamos entrar agora no assunto de hoje. É importante nós entendermos a Trindade. O que é que a Trindade tem a ver conosco, né, com os homens? Tem tudo a ver. Deus, ele quando criou o ser humano, Deus, ele pensou em si mesmo, né? Vamos voltar lá para o livro de Gênesis, no capítulo 1. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Depois nós voltaremos para isso. Então, Deus se juntou ali, as três pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tanto é que o próprio Deus, ele fala no plural, né? Ele não diz, eu vou fazer o homem. Não, ele diz, façamos. A palavra está no plural. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas separadas. Cada um deles tem uma função diferente. Essa é uma doutrina básica da fé cristã. Inclusive, tanto os protestantes como os católicos creem da mesma forma. É uma doutrina que pode ser provada ao longo das Escrituras, tanto no Velho como no Novo Testamento. No entanto, não é o foco desse estudo provar biblicamente falando acerca da doutrina da Trindade. Eu vou apenas mostrar em alguns momentos aqui da Bíblia essa doutrina para a gente poder fazer o paralelo, né? Então, quando Deus criou o homem dividido em três partes, né, espírito, alma e corpo, Deus, ele olhava para si mesmo. Deus, ele disse, eu vou representar, vou criar alguém que será semelhante a mim, né? Ele diz, façamos o homem à nossa imagem, conforme, segundo a nossa semelhança. A palavra imagem, eu vou procurar explicar aqui. Quando se fala em imagem de Deus, ali se fala sobre Cristo. Hebreus capítulo 1, versículo 3, diz que Cristo é a expressa imagem da sua pessoa. Cristo é a expressa imagem de Deus. E quando Deus criou o homem, Cristo, o Espírito, né, Jesus ainda não tinha se feito carne, né, Jesus, o Filho, Deus, o Filho, já existia. Lá no Evangelho de João, no capítulo 1, ele fala isso, né? No princípio era o verbo, a palavra, né, o logos, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E mais à frente, no versículo 12, né, deixa eu abrir aqui para não dizer errado. No versículo 12, aliás, 14, não é 12, é 14. Diz, e o verbo, o logos, que quer dizer a palavra, e o logos, né, o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, Cristo já existia antes dele se tornar carne. Cristo é um espírito. Cristo é a imagem de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 1, versículo 3. Quando Deus criou o homem com um espírito. O espírito do homem foi criado para estar unido ao Espírito de Deus, a Cristo. E assim, do Espírito, o homem manifestaria a natureza de Deus. A natureza de Deus é, primeiramente, amor, alegria, paz, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Então essa é a natureza de Deus, é o fruto do Espírito que está lá no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 21.
Então, o homem foi criado para conter dentro de si, no seu espírito, ter a natureza de Deus. Nós vamos ver como foi o processo de criação do homem, né? As pessoas, aliás, as partes, né, do homem, elas foram criadas separadamente, né? Muita gente nunca não atenta para isso aí, mas é o que está escrito na palavra do Senhor. Então, queridos, para que nós possamos entender o homem, nós precisamos entender Deus. E para entender Deus, muitas vezes nós olhamos para o homem também. Porque o homem foi criado para ser a imagem de Deus. A palavra imagem, inclusive, ela no original hebraico quer dizer projeção. É por isso que Deus odeia a idolatria, porque a idolatria tenta dar, através da idolatria, né, as pessoas criam imagens de pessoas, de animais, enfim, de estátuas, né, mortas, de natureza morta, uma obra morta ali de uma pedra ou de uma madeira, e vão se ajoelhar, vão se prostrar, como que aquela madeira, aquela pedra represente ali a divindade. No entanto, Deus não se agrada disso, porque Deus criou a sua imagem. E a imagem de Deus é o homem, não é uma imagem morta, inanimada, mas é uma imagem viva, né, de seres vivos, pessoas inteligentes, criativas, que somos nós, somos os seres humanos. Deus criou o homem para representar a si próprio, para representar a sua imagem. Muito bem, queridos. Então, como Deus é uma trindade, é um só Deus, não são três deuses, mas esse Deus revelado nas Escrituras, o Deus, né, podemos dizer o Deus cristão, porque na verdade só existe um Deus, não existe vários deuses, somente há um Criador, mas as pessoas que olham de fora enxergam o cristianismo como uma mera religião. Nós que tivemos um encontro com Jesus, nós sabemos que ele não é uma religião, ele é uma pessoa. Né? Jesus mudou. Eu me lembro, quando eu aceitei Jesus em maio de 1995, eu saí dali transformado, mas eu não compreendi o que tinha acontecido. E aí eu vou explicar exatamente por que é assim, né, ao longo desses estudos. Então, Deus criou o homem à sua imagem conforme a sua semelhança. Essa palavra semelhança, ela quer dizer no mesmo formato, na mesma aparência. Então, para a gente começar a compreender quem nós somos, nós precisamos olhar, nós precisamos conhecer quem Deus é e como Deus é. E aí nós vamos entender quem nós somos. Nós precisamos compreender o nosso Criador, pois fomos criados à imagem e semelhança de Deus. O nosso Criador é um Deus triuno, formado de três pessoas. Essas pessoas, elas são, não é que sejam independentes, né? Deus, é claro, as pessoas, elas são dependentes, as pessoas da Trindade, elas são dependentes umas das outras, mas são três pessoas diferentes. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Essa doutrina, como eu falei, ela está ao longo de toda a Bíblia, mas não é o foco aqui, a gente não está estudando especificamente essa doutrina. Nós vamos ver um pouco da Trindade na Escritura, para que nós possamos compreender quem nós somos. Então, Mateus capítulo 3, versículos 16 e 17 diz assim: E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia: Este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Então aí, inclusive em outras ocasiões nas Escrituras, é dito que neste momento aí e em outros momentos, o Pai dá testemunho, ele testifica do Filho. O Pai diz: Este é o meu Filho. Né? Lembrando que o Filho de Deus já existia antes, de acordo com João 1,14. E o Filho de Deus, que era um Espírito, né? Um Espírito, ele não deixou de ser um Espírito, ele é um Espírito, se tornou carne, se tornou um homem. Mas o Filho já existia, ok? Então aqui o Pai dá testemunho do Filho.
e uma outra pessoa, o Espírito Santo está ali descendo sobre Jesus, também dando testemunho de aquele era ungido do Senhor, aquele era o Messias prometido, aquele era o rei que haveria de salvar o mundo. Muito bem. Aqui encontramos a Trindade, como eu falei, e em Mateus 28:19, quando nós temos ali o ide do Senhor, né, o Senhor Jesus deixou a grande comissão, ele nos deu um ide fazer discípulos em todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né, lá em Mateus, ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, mas aqui na fórmula, vamos dizer assim, do batismo, o próprio Jesus ordenou que nós batizássemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a doutrina da Trindade, o ensinamento sobre a Trindade está ao longo de toda a Escritura, tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu não vou entrar em detalhes, apenas para mostrar que são três pessoas separadas. Hebreus capítulo 1, versículo 3, que eu já citei, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Aqui está falando de Jesus, né? Então o Filho, ele é a expressa imagem de Deus e ele é o resplendor da glória, né, da majestade, do poder, da grandiosidade de Deus. Cristo, ele é como que a luz. Ele é a imagem, é ele que manifesta, é ele que mostra quem é Deus, o caráter de Deus. Em Colossenses 1,15, também falando sobre Jesus, diz assim: o qual, Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, Cristo é a luz que revela quem é o Pai. 1 Timóteo 1,17 diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todos sempre. Então Deus, ele é um Deus invisível, né? Nós, para podermos ver quem é Deus, nós precisamos que o Filho nos revele. O Filho que se tornou carne traz a revelação de quem é o Pai. Então o Filho, ele é a luz que emana do Pai. Uma figura que me ajudou a compreender essa diferença entre Pai, Filho e Espírito Santo foi a figura do Sol. Alguns pastores, né, alguns mestres usam essa figura. O Sol, né? Se nós observarmos o Sol, claro, a gente sem olhar diretamente para ele, porque vai, né, cegar os nossos olhos, mas nós, quando vemos a luz do Sol, na verdade nós estamos vendo não o núcleo, não a fonte do Sol, a fonte da luz. Nós estamos vendo, de fato, uma luz que saiu do Sol há cerca de 8 minutos. Né? A luz, ela leva um pouco mais de 8 minutos para sair do Sol e chegar até a Terra. Então nós vemos a luz que emana, que sai do núcleo do Sol. O núcleo do Sol é a fonte. A luz é o que revela como é o Sol, quem é o Sol, né? Aquele brilho intenso que traz luz e que permite a vida existir aqui na Terra. Né? Sem o Sol, a vida não poderia existir aqui na Terra. Mas se você fechar os olhos e for levado, alguém te levar até o Sol, mesmo imagine que você seja uma pessoa cega, né? Você não consegue enxergar nada, fica tudo escuro, mas quando você sai para o meio-dia, não sei, sai da sua casa no meio-dia sem enxergar nada, mesmo sem enxergar a luz, você sente o calor do sol batendo em você, tocando na sua pele, queimando a sua pele. Muito bem, então essa figura, o núcleo, nós podemos entender o Pai. A palavra Pai quer dizer fonte, origem, ele é o Pai, de onde vem todas as coisas. Então, o Pai é a fonte, é a origem de tudo, né? O Filho, ele é a luz. Cristo, o Filho, ele é aquele que revela quem é o Pai, como é o Pai, né? O caráter do Pai. E o Espírito Santo é aquele que efetivamente nos toca. O Espírito Santo é aquele que executa a vontade de Deus, né? Vamos ver aqui em Tito, no capítulo 3, versículo 5,
mostra que a nossa salvação, quando uma pessoa é salva, ela é gerada de novo, ela é regenerada, ou seja, gerada novamente. E quem faz essa obra de regeneração é o Espírito Santo. Veja que eles trabalham em conjunto, né? O Pai é a fonte de onde sai a luz e o calor, né? Comparando com o Sol. A palavra de Deus é o Filho, né? O Deus manifesta a sua vontade através do seu Filho, é como que a luz. Aí a pessoa aceita o Evangelho, ele se converte a Cristo, então o Espírito Santo executa a vontade de Deus, né? O Espírito Santo vai lá e regenera a pessoa, gera de novo. Então vamos ler aqui Tito 3:5, diz: não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Muito bem, então vemos aqui que é o Espírito Santo que gera a gente, nos gera novamente quando ocorre aí o milagre do novo nascimento. Aqui em Mateus capítulo 12, versículo 28 e Lucas 11, 20, temos dois versículos onde é descrita a mesma passagem, a mesma ocorrência, mas são escritos de forma diferente. Vamos examinar isso, que é bem interessante. Em Mateus 12, 28, diz assim, Jesus está falando aqui: mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, logo é chegado a vós o reino de Deus. Já em Lucas, no capítulo 11, versículo 20, diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus. Por que será que o evangelista Mateus diz que Jesus expulsava demônios pelo Espírito de Deus? Já o evangelista Lucas diz que Jesus expulsava demônios pelo dedo de Deus. Exatamente porque são a mesma coisa. O Espírito de Deus é o dedo, ou melhor, podemos comparar com o corpo de Deus. Deus age, Deus opera, Deus executa a sua vontade pelo Espírito Santo. Ok, mas então nós podemos entender aqui, já dá para visualizar os papéis do Pai, do Filho e do Espírito Santo e como eles se assemelham a nós, seres humanos. O Pai, nosso espírito, o espírito humano, ele foi criado para se assemelhar a Deus, o Pai. A nossa alma, né, o nosso entendimento foi criado para se assemelhar ao Filho e o nosso corpo foi criado para se assemelhar ao Espírito Santo. Nossa alma revela o Espírito que está operando em nós. Eu vou destrinchar melhor isso, nós vamos explicar isso ao longo desses estudos, mas é só para você já ir formando esse entendimento na sua mente. Quando Deus criou o homem, Deus criou o homem para se assemelhar a ele. E assim como Deus ele é três pessoas, assim também nós somos criados com três partes separadas, e isso é muito importante. Estas partes do homem, elas podem ter vontades diferentes. E nós vamos destrinchar isso. Muito bem, então, são a mesma pessoa. O pai não é o filho, porque certa vez minha esposa orientava, ela explicou, uma pessoa da igreja perguntou se o pai e o filho eram a mesma pessoa, e ela disse que eram. Eu fui explicar para ela que o pai e o filho não são a mesma pessoa, são o mesmo Deus, mas são duas pessoas, separadas. Então, aqui, vamos ver isso, João capítulo 8, versículo 18, Jesus diz assim: eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim também testifica o Pai. Ora, se o Pai e o Filho são a mesma pessoa, como é que Jesus diz, olha, também o Pai dá testemunho de mim?
Se eles são a mesma pessoa, esse versículo seria um engano, seria uma mentira. Como é que o pai testifica do filho se eles são a mesma pessoa? Em qualquer tribunal, você não pode, seu testemunho não pode valer duas vezes. Seu testemunho vale uma vez. Outra pessoa precisa vir para dar testemunho do que o que você está dizendo está correto ou não. Nenhum tribunal que se preze vai aceitar eu dizer uma coisa, olha, eu sou inocente. E também eu vou dar testemunho de mim mesmo. Eu estou testemunhando que eu também sou inocente. Aí podia mandar internar, né? Bota a camisa de força que esse daí endoidou. Ele pensa que é duas pessoas. Então, queridos, quando o pai estava dando testemunho do filho, dizendo, esse aí é meu filho, ou escute a ele, era uma outra pessoa. O filho e o pai, né, falando de Deus, não são a mesma pessoa. Aqui em João 5,31, o próprio Jesus diz isso. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Olha, o próprio Jesus mostra que o testemunho do Pai era um testemunho diferente do testemunho dele. Então, é considerado duas pessoas, são duas pessoas diferentes. E sobre o Espírito Santo, né, algumas pessoas acham que o Espírito Santo é Cristo, são a mesma pessoa, mas o próprio Jesus também mostrou que o Espírito Santo não é ele. Aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 16, Jesus aqui está orando, né? Ele está dizendo que vai orar ao Pai. E observamos aqui, novamente, a Trindade em ação. Três pessoas diferentes, né? Vamos ver aqui. João 14, 16. Diz assim: e eu rogarei ao Pai, observe, eu, o Filho, vou falar com o Pai, são pessoas diferentes, né? Jesus não estava falando consigo mesmo. E ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Olha que maravilha, né? Então, o próprio Jesus diz que o Espírito Santo, né? Porque nos versículos seguintes, Jesus explica que esse outro Consolador é um Espírito invisível, é o Espírito Santo. Então, é um outro Consolador. Ele, Jesus, uma pessoa, o Filho, ele iria falar com o Pai, iria rogar, pedir ao Pai, uma outra pessoa, e o Pai enviaria um outro Consolador, uma terceira pessoa. Então vemos que biblicamente a Bíblia é muito clara quando mostra que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são três pessoas diferentes, mas eles formam um único Deus. É interessante que muitas religiões elas negam a Trindade eu diria por pura ignorância, né? Exatamente porque as pessoas não se conhecem, então elas negam ao Criador da forma como ele se revelou nas Escrituras. Gente, nós também fomos criados como se fossem três pessoas separadas. E de fato eu vou mostrar na Bíblia, hoje não, porque nosso tempo está aqui esgotando, né? Eu não quero que esses estudos sejam muito longos, mas a Bíblia é muito clara, né? Eu vou até ler aqui, embora esse não seja o assunto da nossa aula de hoje, mas o seu corpo, ele tem vontades que são contrárias às vontades do seu espírito. Então aí já temos duas pessoas separadas, com vontades separadas em você, formando você. Eu vou mostrar aqui, só para a gente começar já a jogar esse fundamento, Gálatas capítulo 5, versículo 17. Diz assim: porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Olha que interessante. Quando ele fala em carne, lá em Romanos capítulo 8,
ele diz que se mortificares as obras do corpo, vivereis, né? Porque se andardes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Então a carne e corpo são sinônimos aqui, né? Alguns dizem que não são, mas lá em Romanos capítulo 8 é claro, está claro lá. Observe o que a palavra de Deus diz. O seu corpo, a carne, tem desejos que são opostos ao seu espírito, para que você não faça o que você quer fazer. Como pode? Como é que eu quero fazer uma coisa e uma parte de mim não quer que eu faça aquilo e eu fico num conflito? Então, quantos eus temos aqui? Né? Ou a Bíblia está levando em conta que todos nós somos malucos, ou a Bíblia está dizendo que o nosso corpo tem vontades próprias e que essas vontades são contrárias às vontades do nosso novo espírito que recebemos da parte de Deus. Né? Eu vou destrinchar isso melhor, né? Temos ainda várias partes deste estudo, então é só para você já ir orando, meditando nisso aí, para que quando tivermos as próximas partes você possa compreender melhor. Certo? Então, amados, por que é que o nosso corpo hoje tem vontades diferentes da vontade do nosso espírito e pode ser diferente da vontade da nossa alma, né? O nosso intelecto? Por que isso? Porque o pecado entrou e quando nós aceitamos Jesus, nós recebemos um novo espírito. Então aí, quando você recebe Jesus como seu Salvador, começa o conflito espírito-corpo, espírito versus carne, e nós precisamos entender como funciona a realidade espiritual, nós precisamos entender quem nós somos verdadeiramente, para que nós possamos escolher, né, decidir, andar de acordo com a realidade do espírito e não de acordo com a realidade do corpo. E isso é feito, essa batalha toda é travada na nossa alma. E nós vamos estudar isso gradativamente, espero que você tenha aprendido um pouco. Então, resumindo, fomos criados à semelhança de Deus, então assim como Deus, vamos dizer assim, composto, né, de 3 partes, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada uma delas tem uma função diferente, assim também nós somos criados espiritual e corpo para se assemelhar ao nosso Criador, e cada uma das partes, né, tem funções diferentes, mas no entanto, devido ao pecado, o nosso corpo hoje ele é pecador, ele é fraco, né? Jesus disse, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, nós precisamos entender isso aí. É muita coisa, tá certo? Eu espero que você não tenha ficado com muitas dúvidas, né? Nós podemos até responder, dependendo se não for um assunto a ser tratado depois. Mas tenha paciência e vamos juntos continuar a meditar nesse assunto. É muito interessante e importante, porque a palavra de Deus diz que nós devemos andar em espírito, ou seja, andar pelo espírito, andar de acordo com a realidade do espírito e não de acordo com a realidade da carne. Então, que a graça de Deus seja com você, com o teu espírito. Estamos aqui, ensinando, dando esse estudo bíblico todas as terças-feiras, começando às 19h30, mais ou menos, né? Porque a gente tem que fazer uns ajustes, ver como é que está o vídeo. Então, mas em torno das 19h30, horário do Nordeste do Brasil. Se você mora, por exemplo, em São Paulo, Rio, esses lugares onde há o horário de verão, então no caso é às 8h30 da noite. Aqui horário do Nordeste do Brasil, que é 3 horas a menos que o fuso horário padrão ali, o meridiano de Greenwich, né? Então são 3 horas a menos. Se você estiver assistindo de outro país, então você precisa verificar qual o horário que ele vai ser passado aí no seu país, né? Várias pessoas de outros países já curtiram a página, né? Pessoal, os irmãos do Timor-Leste, Angola, Portugal, Moçambique, e eu não estou lembrado aqui, São Tomé e Príncipe, não estou lembrado de todos os países, mas várias pessoas
curtiram já a página, nossa página, desses países que são países que falam português. Então Deus abençoe você, Deus abençoe a todos, a você e a sua família. E esse estudo será editado e colocado no nosso canal do YouTube, mas a gente lá coloca ele editado. Então Deus te abençoe, né, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com você e compartilhe, comente também e seja edificado. Então Deus te abençoe, amados, que a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Nada que não possas fazer, não há nada que